Amém? Deixa eu fazer uma oração primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite. Nós sabemos, Pai, que o Senhor usou simples homens, Pai, em toda a Bíblia. Fizeram grandes coisas, Pai. Porque nós sabemos que o homem, quando ele depende do Senhor, Pai, ele faz grandes coisas. E nós sabemos, Pai, que o Senhor usou pessoas em determinados lugares, pessoas que às vezes não tinham condições de ser usadas, mas o Senhor usou. O Senhor é poderoso para fazer grandes coisas. Eu creio, Pai, que o Senhor está levantando nesse lugar, Pai, pessoas que vão assumir o papel de salvar, de edificar, de curar pessoas, porque na verdade o Senhor usa pessoas em todos os lugares, Deus. O Senhor anseia, na verdade o Senhor não é ansioso, mas o Senhor anseia e deseja que pessoas sejam disponíveis, usadas nesse mundo. Que nem o pastor falou, né? O mundo está aí cercado de pessoas que o diabo usa para fazer o mal, mas nós cremos que tem pessoas que Deus vai usar para fazer o bem, para edificar, para curar, para restaurar, para levar o evangelho, Pai, no poder de Deus, em nome de Jesus. Nós cremos no teu milagre, Deus. Fala conosco essa noite, Espírito Santo, nos ajuda, Pai, que nossa visão celestial se abra, Pai, para a tua glória, para a tua presença, que a gente possa entender o que o Senhor quer falar hoje, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Coube minha incumbência de pregar essa noite, e glória a Deus, né? Vamos falar a mensagem que foi ministrada também em Londrina. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, amém? Anota aí. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É uma das mensagens que eu gosto muito, né? É uma das mensagens que eu tinha escrito faz tempo. Nessa aqui é outra, mas tudo está englobado. E é uma das mensagens mais acessadas que eu tive uma época do site. Depois mudou o algoritmo do Google, e mudou, caiu as visualizações. Mas eu vi que muitas pessoas foram tocadas, abençoadas. E eu estava ali no louvor, né? Eu tento meditar algo assim do que Deus quer falar. E eu senti assim o que é louvor? O que é buscar o reino de Deus, né? É fazer o simples, mas com sinceridade, verdade e honestidade. Se você está aqui nessa igreja, seja parte dessa igreja. Se você está aqui para louvar a Deus, louve a Deus. Levante as mãos, abra a boca, louve de verdade. Deus, Ele dá graça para quem é humilde. Deus, Ele tirou José de uma noite como escravo de uma cadeia e botou como governador do Egito. Todas as coisas que nós temos foi Deus que nos deu. Todos os clientes, todas as coisas foram Deus que deu. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Depois nós vamos ler, outras coisas fala de tudo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, precisa, necessita, seu sonho, necessidade. Quando você busca o sonho de Deus, Deus cuida dos seus sonhos. Mas acontece que às vezes nós estamos preocupados mais em realizar nossos sonhos do que fazer aquilo que Deus mais anseia, que é salvar vidas. Nós não vamos ficar para a semente, né? A Bíblia fala que nós já estamos no reino de Deus quando nós aceitamos Jesus. Nós só vamos ser transferidos e vamos para a nossa morada, vamos para a cidade santa, e nós já estamos lá. Mas tem muitas pessoas que estão mortos no pecado e vão continuar mortos se não aceitar Jesus, se não conhecer o evangelho, se a verdade não resplandecer para elas. Por isso essa palavra eu acho muito importante. Amém? Busquem em primeiro o reino de Deus. Qual que é o maior sistema de busca da internet, você sabe? Fala o nome dele aí. O Google. Lá você pesquisa lá o que você quiser, coisas boas e ruins, está lá. O sistema do Google, ele é um algoritmo que ele é especializado para encontrar a melhor resposta para a sua pergunta. Então, por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele vai pegar o site que tem a melhor descrição, o melhor tema, as melhores, o formato que foi feito, se as palavras grande, pequena.
Ele vai ver se tem uma foto lá que complementa o conteúdo, ele vai ver se tem um vídeo que complementa o conteúdo, então ele vai buscar o melhor resultado para a sua pesquisa. Então é um sistema de busca, que para encontrar coisas que você nem imagina, porque está tudo lá. Tudo que você quiser, uma receita, está lá. Se quiser como consertar o pneu de um carro, como desentupir alguma coisa, está lá. Como assaltar um banco, tem cara que pesquisa lá, eles vão ver as coisas que foi feita já e consegue ter tudo. Mas na verdade, nós estávamos dando aula ali, o domínio próprio vai fazer você pesquisar coisas boas, amém? O domínio próprio, Espírito Santo, a graça de Deus, a nossa vida de santidade. Então nós buscamos o que é bom, que edifica e ajuda, amém? Nós vamos ser edificados. Agora, buscar fala de você procurar. A Bíblia fala que aquele que busca, encontra, aquele que procura, acha. Quando você bate, a porta se abre. Para você encontrar alguma coisa, tem que procurar. E aqui fala que para buscar, procurar. O reino de Deus, a Bíblia fala, não está aqui nem ali, está dentro de vós. A Bíblia fala que tem um homem, ele fala assim, o reino de Deus é comparado, ele fez várias comparações, Jesus. O reino de Deus é comparado com um homem que achou um tesouro num campo. De repente ele falou, esse tesouro, ele vale milhões. Esse campo não vale nada. Mas só que é o seguinte, eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar esse campo. Ninguém sabe, só eu, porque eu achei. E eu vou vender tudo que eu tenho e vou pagar. E assim é a nossa vida. Nós entregamos nossa vida para Jesus para ganhar algo melhor. Tem pessoas que falam, mas é só uma igreja, mas é só um campo, mas é só uma religião, mas o que você está fazendo aí? Mas só que a pessoa que entendeu o reino de Deus, ela vale mais do que tudo que você pode pagar na sua vida. Nada do que nós temos pode pagar o reino de Deus. Nada do que nós podemos ganhar na vida. As pessoas acham que milhões são importantes. Mas aí o avião cai, perde tudo. Os fãs são importantes. O nome é importante. Mas depois que a pessoa morre, vão dar muitos coroas de flores ou algumas coisas, homenagem. E aí? A única coisa que nós vamos levar nossas obras e o que nós fizemos para Deus. A Bíblia fala, nossas obras vão nos acompanhar. E nós vamos deixar também um legado. O que você fez, sejam livros, sejam postagens, sejam frases, sejam exemplos. Se você deixou um filho seu, que segue o seu exemplo, é um legado. Que vai servir para salvar gerações, para mudar vidas, para transformar pessoas. Alguma coisa nós precisamos deixar. Isso é importante, né? Se você deixar dinheiro, acaba. Se as pessoas não souberem usar, tem pessoas que os filhos não eram convertidos, que os pais trabalhavam, faziam tudo, deixavam as empresas, e os filhos perderam tudo rapidão. Por quê? Porque faltou algo que é mais importante do que o dinheiro, que é Deus no coração. Primeiro, buscar em primeiro. Primeiro fala de prioridade. O que você lembra quando você acorda? Primeira coisa, escovar o dente, comer, trabalhar. Gente que já acorda atrasado, né? Então a única coisa que lembra é de botar a roupa e sair correndo. Aí chega no trabalho e nem penteou o cabelo. Mas às vezes tem pessoas que acordam, a primeira coisa que lembra, bom dia Jesus, obrigado. Tem uma irmã que falou, acho que foi a Ivani que falou, ela abre a porta, abre a janela e fala, obrigado Deus, por mais um dia de vida. E nós precisamos entender que Deus, Ele pode fazer a gente ganhar 1 milhão no dia, se a gente quiser, se Ele quiser. Mas aqui fala de uma busca. Quando você acorda, já é tempo de buscar Deus. Quando você vai dormir, também é tempo de buscar Deus. A Bíblia fala de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Pode ser 10 minutos de manhã, 10 minutos meio-dia, 10 minutos à noite, mas ele lembrava que tudo era por Deus na vida dele. Então nós não temos nada que Deus não vai dar. A Bíblia fala, o que o homem tem que não foi Deus que deu primeiro? Por que nós vamos nos gloriar então? Primeiro fala da prioridade. Quando você acorda, só que para você buscar em primeiro, você tem que se organizar, refazer a sua agenda. Quando você acorda, se você acorda em cima da hora, para você buscar Deus primeiro, você vai ter que acordar 15 minutos mais cedo, meia hora, tirar um tempo de leitura da palavra, de oração, não sei, falar com Deus. Você pode se programar. Eu coloquei no meu computador algumas coisas que a hora que abre o computador, a primeira coisa que aparece é aquele negócio do Word lá, que já fala tudinho que é para mim ler, orar, pedir, falar, e algumas lembretes que eu tenho por todo dia, já está ali.
Ela ficou bem comprida, mas glória a Deus. Mas é algo que eu procuro fazer. Antes eu tinha um papel que eu anotava as coisas. Está ali. Vai ter dias que a vontade de você acordar já, se eu pegar e olhar o zap primeiro, aí vai ter 2 pessoas perguntando coisa para mim, e agora? E se eu responder, começar a conversar, de repente, não tive tempo com Deus. Aí de repente, chegou o almoço, a correria, tá, compra aqui, não sei o quê, sabe que o dia é corrido, nossa vida é corrida, aí não deu tempo, à noite, a correria tem coisa, tem igreja, tem não sei o quê, ou tem isso e aquilo, aí chegou de noite, agora eu vou dar um tempo para Deus. A hora que você deita na cama, você vai dar a última olhada no zap, aí você passa o Face, passa meia hora olhando ali, quando viu, dormiu, esqueceu, ó Deus, amanhã eu oro. E se a gente não cuidar a nossa agenda, a gente passa o dia, passa o mês, passa a semana, a gente vai lembrar de Deus só quando tem que pegar a Bíblia para ir no culto no outro dia, na outra semana. Mas só que é nós que temos que cuidar. O primeiro, aqui não fala que você vai deixar de fazer outras coisas, mas fala que você vai colocar Deus em primeiro, buscar em primeiro. Primeiro. O pastor falou sobre o dízimo. O dízimo é primeiro. Talvez você não vai pagar a primeira conta do mês com o dízimo. Tem pessoas que pagam. Glória a Deus, tudo que você faz para honrar Deus é bom. Mas o dízimo fala que meu dinheiro, meu salário completo é Deus que me deu. Então, a forma de eu honrar é dizimar, é ofertar, é ajudar. Foi Ele que me deu. Então, é algo que nem se compara ao que Deus tem feito por mim, né? Porque o salário todo vem dele, né? Tem um cara que falou assim: meu salário subiu, estou ganhando agora 5 mil por mês, é duro daqui então para a igreja, né? Então é fácil, vamos orar aqui para você ganhar 1.000, daí você dá 100. O cara, não, então vou ficar 5 mil, tá bom. Glória a Deus. Buscar primeiro o reino. O reino o que é? O reino precisa de um rei. Quem que é o rei? É Jesus, está glorificado, e Deus lhe deu o nome, que está acima de todo nome, né? E depois Jesus vai entregar esse reino a Deus no final, e haverá só um só Deus, só Senhor e tal, e na verdade existe. Então Deus, Ele está governando, só que Jesus agora está sentado no trono. Ele fala, todo nome vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, debaixo da terra, na terra e acima, nos céus também vai confessar. Então Jesus é o rei, e precisa de súditos, pessoas que estão ali debaixo dessa cobertura do rei. Então Jesus é o nosso rei, e nós fazemos parte, que naquela, antigamente uma novela chamada Rei Sou Eu, assisti aquela ainda, há muito tempo, que Rei Sou Eu. Então lá tinha um reinado, mas eu não assisto novela mais, faz muitos anos, né, glória a Deus. Mas tinha um rei, né, e tinha aqueles escravos, e tinha os que trabalhavam, e tinha os camponeses e tal. Nós fazemos parte, e existia um rei. E para esse reino governar, nós precisamos falar desse rei. Nós precisamos fazer as pessoas, olha, existe um rei, vamos se submeter ao rei, o governo dele é bom. Então Deus, Ele quer governar as vidas. E para esse reino crescer, nós temos que levar esse reino. Agora, nessa palavra de hoje, nós queremos falar que para buscar Deus, primeiro, antes de levar esse reino, fazer a obra, vamos fazer assim, eu preciso levar esse reino para as pessoas. O que é? Pregar, anunciar, ministrar cura, fazer milagre. Eu tenho que levar, fazer discípulos. Eu estou levando o reino, eu estou levando esse reino para os corações, estender esse reino por toda a terra, para que Deus governe através de Jesus. Mas primeiro, para fazer isso, Deus, Ele quer estar com você, para depois você levar o reino dEle. Se você não está com Deus em primeiro lugar, nós não conseguimos levar o reino de Deus às pessoas. Nós vamos fazendo a força do braço, na nossa vontade, e na verdade não funciona dessa forma, né? Nós precisamos primeiro estar com Deus, para depois fazer algo para Deus. Jesus foi um varão aprovado diante dos homens, está lá em Atos 2:22. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus diante dos homens, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais Deus realizou entre vocês, por meio dele. Então Jesus foi aprovado por meio dos milagres, amém? Mas antes dele ser aprovado, antes dele fazer os sinais, ele já tinha sido aprovado diretamente por Deus, porque um dia ele saiu do batismo e ali estava a voz de Deus falando, esse é meu filho amado em quem me comprazo, né?
A aprovação veio por meio de milagres, mas a afirmação de que ele era amado de Deus, de seu Pai, veio antes dos milagres. Deus precisa que você tenha tempo com Ele. Jesus tinha tempo com Deus antes, até os 30 anos Jesus não tinha aparecido, mas Ele estava lá, discutindo com os doutores da lei, com 12 anos já sabia a lei. Jesus já estava lá servindo, honrando sua família. Jesus estava lá em compromisso com Deus, conhecendo Deus, orando, para que esses milagres se manifestassem um dia, no tempo certo. Igual João Batista, ele estava no deserto, né, até o tempo que ia se manifestar Israel, depois ele veio com unção e graça, né? Então Jesus, ele estava ali. Primeiro, ele se afirmou diante de Deus, né? Antes de discipular as pessoas, antes de pregar no púlpito, antes de fazer qualquer coisa, Deus quer que você esteja com Ele. Lucas 3, 21 a 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu ouviu-se uma voz: você é meu filho amado, em quem me agrado. Quem aqui gostaria de escutar de Deus: você é meu filho amado, Joaquim, em quem me agrado? Valdo, José, pastores, líderes, todos vocês orando, um dia a voz de Deus vem sobre você: você é meu filho amado. E Jesus conquistou esse meu filho amado, porque ele passava tempo com Deus, ele buscava a presença de Deus nesse lugar. E aqui também tem outro milagre aqui. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Qual que é a forma que o céu se abre sobre a sua vida? O céu abre para alguma pessoa agraciada. E existem maneiras de você receber a graça. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Se você, quanto mais humilde, mais disponível, mais você para de reclamar. E eu até falei na integração, né? Quando você aprende a aplaudir quem está feliz, a se alegrar com os que se alegram, a chorar com os que choram, a não invejar ninguém, porque você já tem tudo. Você quer o que do outro? Porque se você tem tudo, inveja é para quem não acredita que é fraco, que é pobre, que é feio. Agora, quando você sabe que tem Deus, você sabe que você é rico, mesmo que você está andando de bicicleta, mesmo que você está fazendo isso, aquilo, mesmo que você não tenha aquelas condições, mas se você tem fé, você já tem tudo. Você tem Deus, você tem tudo. O dono do ouro e da prata é seu pai, mora com você e te ama. E na hora certa ele só distribui e te dá. Então assim, enquanto ele orava, o céu se abriu. Houve uma graça sobre ele, porque ele estava ali, no lugar de submissão, honra e dedicação. Então ele já ganhou graça ali, porque o Espírito Santo desceu sobre ele, que era tudo que ele precisava para fazer os milagres. Dali, você vai ver que o Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado. Aí, logo em seguida em Lucas fala que ele voltou no poder, olha só. Então às vezes, o Espírito Santo mesmo cheio, ele nos leva a certos lugares, para que a gente possa ser treinado, aperfeiçoado, para que o poder de Deus se manifeste. Depois dali que ele começou a operar milagres e sinais. As pessoas olhavam para Jesus: quem é este que faz tantos milagres e sinais, né? Que palavras de autoridade e graça saem da sua boca. Mas não é esse o filho do carpinteiro? De onde vem tanta sabedoria? Porque a graça é poder. Deus, ele faz mais, sabe? Talvez você não estudou o que precisava. Deus, ele usou pessoas assim. Ele capacitou os que foram chamados. Talvez não estudou o suficiente, mas Deus deu graça. Talvez não treinou o suficiente, mas se foi chamado, ele falou: não, estou sendo chamado, eu vou. Se é para ser, vamos fazer. Deus não chamou aquele perfeitão, aquele que tem já tem todos os dons, talentos. Deus chamou uma vez alguém que tem um ou outro dom. E Deus aperfeiçoou esse dom. Sabe aquele menininho que deu 5 pão e 2 peixinhos? Deus multiplicou, mas ele deu disponível para dar os 5 pão e 2 peixinhos. Deus quer só os seus 5 pão e 2 peixinhos, para ele multiplicar. Esse é o seu talento, que você sabe fazer. Deus quer só isso. Você sabe ministrar, falar, pregar, dançar, faz um bolo, dá para o vizinho, ajuda alguém, compartilha. Então Deus vai usar essas coisas para fazer os milagres.
Enquanto ele estava orando ali, o céu se abriu e ele ouviu. Só o livro de Lucas que deu esse detalhe. Que enquanto ele orava, né, o céu se abriu depois do batismo. Jesus já era um cara que estava buscando, né? Essa aplicação e essa afirmação, né, era algo que dava em Jesus porque ele tinha comunhão. Não era algo que vinha só porque um dia ele falou, acho que eu quero ser o filho de Deus. Ele nunca buscou, nunca... Não, ele falou, as palavras que eu tenho ouvido do meu pai, eu falo. Né? Mesmo antes do seu ministério em público, ele já tinha um ministério secreto. E esse é um grande poder, né? E a pessoa que está, às vezes, fala assim, mas eu tenho tantos dons, talentos e não sou usado. Calma. Deus está te guardando para o tempo certo. Deus tem propósito para cada pessoa. E Deus não desperdiça o que Ele tem guardado. Tem hora que Deus, se levantar alguém no tempo errado, ele se perde. Então Deus tem a hora certa, o modo certo e a maneira certa. Tudo é no tempo certo. Se Deus falasse, José falou assim, olha, revelou um sonho para o copeiro. Eu até falei para o meu filho ontem. Deus revelou um sonho para o copeiro e para o padeiro. O padeiro morreu e o copeiro foi servir o rei, né? Deu certo o sonho. Os dois sonhos deu certo, mas um foi abençoado e o outro morreu, né? Mas Daniel só falou a verdade. Aí nesse processo, o copeiro, ele ouviu esse sonho, daí Daniel falou assim, ó, lembra-te de mim, a hora que você sair da cadeia, a hora que o sonho se cumprir, você fala para o rei, ó, esse cara é legal, tira ele dali, é um cara bom, ele serviu aqui, tira ele da... Aí, beleza, passou uns dias lá, aí ele foi lá servir o rei, né? Aí Daniel, agora eu vou sair dessa cadeia. Passou um dia, 2 dias, uma semana, 2 anos depois, aí o que aconteceu? E o copeiro não se lembrou, porque não era o tempo. O rei estava dormindo, teve um pesadelo lá, sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas e 7 espiga magra. Aí diz que simbolizavam 7 anos de fome, de fartura e 7 anos de pobreza, de miséria, né? Então aí o rei estava perturbado, aí o copeiro lembrou. Então foi no tempo certo, Deus levanta a pessoa certa que vai te promover e vai te levantar e a coisa vai acontecer. Aí naquele momento chamou o José, eu sei, o José está na cadeia, o cara é bom, ele falou isso sobre mim, eu voltei, foi restituído e o outro morreu lá. Aí o rei chama ele, aí ele falou o sonho, ele contou o sonho e contou o que o rei precisava fazer, e ele viu que era a sabedoria de Deus. Quem que é um cara tão sábio? Só alguém que tem Deus. Então ele falou, então quem pode ser a não ser você, José? Você vai ser o governador e vai ser o segundo. Aí quando ele lembrou, né, com 17 anos ele sonhou que ele ia ser o governador, que os irmãos dele iam se dobrar, e ele foi governador e salvou o Egito naquele ano, porque naqueles 7 anos de crise, todas as pessoas vinham e recebiam comida, alimento, no Egito, só no Egito que tinha comida. Se não fosse José, todo mundo ia morrer. Depois a família dele veio morar no Egito, todos aqueles que humilharam ele, venderam ele como escravo, que simboliza os judeus que mataram Jesus. José é um tipo de Jesus. Eles vão ter que um dia reconhecer, o povo judeu um dia vai ter que reconhecer, vai se dobrar a Jesus Cristo, né? Mas enquanto isso, nós, gentios, entramos nisso, fomos salvos. Então, no tempo certo, Deus vai levantar, e Jesus já tinha um tempo certo, ele estava em secreto ali, até o tempo que ele se manifestou. Eu creio que tudo que foi para Jesus vale para nós. Jesus aqui na terra era tão humano quanto eu e você. Jesus no Getsemane, ele pediu a Deus, se for possível, faça a tua vontade, não a minha. Jesus era humano, Jesus sofria, ele não pecou, mas ele tinha dores, ele sofreu tentações, ele veio em carne, ele foi tentado como nós, em todas as áreas, mas sem pecado, diz Hebreus. Ele sentiu fome, frio, ele viu pessoas caluniando, mas mesmo assim, ele teve que amar, ele foi o cara, né? Mas ele estava orando. Jesus, no templo, ele ficou estressado, vamos dizer assim, Jesus estressado, ele ficou indignado, vamos dizer assim, e meteu o chicote nas pessoas. Na época, não era mesinha de plástico, essas de bar, né, que se já vira ela assim, Jesus virava aquelas mesas de madeira, ficou indignado, porque as pessoas estavam lá, em vez de ter o animal do sacrifício já, 1 ano já, você tinha que separar o seu animal, cuidar dele, você tinha que alimentar ele, você ia pegar amor a ele, depois sacrificar ele.
oferecer a Deus, algo que você deu para Deus em oferta ao seu pecado. Mas as pessoas estavam ali vendendo. Você que não se preparou, você que não ora, que não jejua, você que não busca Deus, aqui faça uma campanha aqui, em 2 dias seus problemas estão resolvidos. Aí estava lá um povo lá, com os animais, prontinho, compra só ovelhinha, só... E Jesus, não, vocês estão fazendo, isso aqui é casa de oração, de sacrifício, e vocês estão fazendo um negócio de vender coisa aqui, não é assim o reino de Deus. Aí Jesus, acabou que lá, Jesus ficou indignado com aquilo, era humano, tinha sentimentos, né? Jesus, no enterro de Lázaro, quando enterraram Lázaro, ficou sabendo, ele chegou lá e chorou, porque amava aquela família, amava Lázaro, mas depois Jesus, tomando em si, ele pegou, disse que ele se pôs em si, encaminhou-se para o túmulo e falou, Lázaro, sai para fora, né? Jesus, ele teve o tempo aquele tempo particular, para ele mostrar o quanto ele amava. Isso é Jesus. Ele era humano, ele é o nosso modelo para hoje, é o exemplo em tudo, amém? Jesus, ele foi nosso modelo, Jesus foi nosso exemplo em tudo. Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho até Deus, que ele fala que nos consagrou pelo sangue. Então, se Jesus é o modelo, nós temos que caminhar nesse modelo. Se Jesus é nosso exemplo, nós temos que fazer o que Jesus fez. E se Jesus nos deu um caminho vivo para Deus, que é através do seu sangue, nós temos que entrar, tomar posse pela fé. A Bíblia fala, tendo a mente purificada da má consciência através do sangue que Jesus nos deu, entrar. A Bíblia fala que alcançar graça no tempo necessário, tem um caminho, o véu foi rasgado, você pode entrar, né? Deus deseja ter comunhão comigo e com você. Você pode até perguntar, por que Deus não tem comunhão comigo então, se Ele deseja ter comunhão comigo? A resposta, que não depende dele, depende de você. Não é Deus que vai falar, agora eu vou te obrigar a sentar aqui e vai me ouvir. Não, Deus nos deu um livre-arbítrio, você escolhe. Para ter comunhão com Deus, nós temos que parar e sentar, e ouvir, ler, meditar. Tem palavras que às vezes até na oração, nós oramos, pedimos um monte de coisa, aí a hora que Deus vai falar, bom, agora deixa eu dar as estratégias para ele conseguir tudo, né? Aí a hora que Deus vai abrir a boca, obrigado Deus, tchau. Ele só falou, não deixou eu falar. A hora que Deus ia dar a receita do bolo, né? Para você conseguir vender mais. A hora que Deus ia dar a receita do bolo, para você conseguir aquela coisa que está enroscada semanas, né? Se Deus te der uma dica em alguma área, cara, acho que você vai ficar rico, ou alguma coisa vai mudar. Mas nós queremos fazer nosso jeito, né? Nós só oramos, pedimos, mas tem que ouvir. Oração é essa comunhão, você fala e ouve, né? É um diálogo. Aí, você gostaria de um amigo seu que chegasse na sua casa e, tudo bom? Graças, paz, vim aqui tomar um café, está com você, está comunhão. Daí, beleza, né? Senta aqui. Então, aconteceu isso e aquilo, né? E a semana, você foi na igreja? Mas estava bom lá, né? E não sei o quê. E aí a semana, você, não sei o que, aquele negócio você ia fazer? Não, aquele negócio é ruim, né? Não, ele fala, e não deixa você falar. Ele pergunta e não deixa você responder. Aí a hora, de repente, ele fala, beleza, então tem que ir embora, tchau, beleza, tchau. E vai embora. Quer dizer, ele foi na sua casa, tomou seu café e não deixou você falar com ele. Não. Comunhão é quando você pega, conversa, deixa o outro falar. É assim que Deus quer falar conosco, porque Deus sabe tudo. Glória a Deus. Alguém está rindo. A resposta é, depende de nós e não de Deus, amém? No Éden, Deus vinha na viração do dia, tinha comunhão com Adão e Eva. Deus, ele amava as pessoas ali, criou esse estado ali, antes do pecado, né? Jesus vinha, Deus vinha ali ter comunhão, conversava. Depois do pecado, Deus teve que fazer essa separação, porque existia uma árvore da vida ali que o homem não poderia acessar ela, e o homem precisava voltar a ter comunhão com Deus, reconhecer. Então todo um processo de Jesus precisou vir, o homem ter que se quebrantar, reconhecer que precisava de Deus, se arrepender, né? E Deus precisou pagar essa dívida, porque o homem não conseguiria pagar, né? Mas antes Deus vinha, conversava pessoalmente ali, era mais tranquila, né? E nítido. E essa comunhão, eu quero dizer que ela voltou quando Jesus morreu. O Espírito Santo foi dado a você para você ter comunhão com Deus. E Paulo falou assim,
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele, é a pessoa que Deus deixou designada para você ter comunhão, é o próprio Deus em você. E a Bíblia fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito. Tem coisas que é para você ver, ouvir, que você não está vendo. E vai penetrar no seu coração, mas a Bíblia fala que Deus revela pelo Espírito Deus, pelo Espírito Santo, que perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Quando buscar todo o coração, achareis, a Bíblia fala. É através do Espírito Santo, é com dedicação, é de coração, e você vai ouvir coisas incríveis, tesouros, que estão lá, preparados para você. Deus, Ele guarda tesouros, não acima da terra, mas oculto, para procurar, para buscar e para achar. Tem coisas que é bem profunda, né? Mas quando você acha, é muito valioso. E assim, Deus tem coisas preciosas para quem busca, né? Tem pessoas que querem viver no raso. Tá bom assim, só vim numa igreja uma vez por mês, às vezes na ceia, e assim eu estou detonando, rompendo no mundo espiritual. Não, Deus, Ele é justo, Ele dá graça, mas tem coisas que Deus, Ele honra quando você busca, né? O esforço também tem muito resultado. Tem pessoas que se esforçam mais, e Deus honra o esforço também das pessoas. Comunhão, né? Foi definido pelo pastor Luiz lá em Londrina. Comunhão com Deus é simplesmente estar com Ele, no tempo dEle, do jeito dEle, no lugar que Ele está. Um exemplo perfeito é Marta e Maria. Jesus estava ali, foi visitar Marta e Maria, Ele sentou e começou a falar. Marta queria fazer as coisas, mas não era o tempo de fazer as coisas, era o tempo de ouvir. E Maria escolheu a boa parte, ela ficou aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. Daí Marta falou, dá uma bronca nela, ela não me ajuda. Aí, mas ela escolheu a boa parte, e essa não será tirada. A Bíblia fala que Deus exaltou acima de todas as coisas sua palavra, né? Seu nome é sua palavra. Então, a palavra de Deus, quando você valoriza ela, ela vai cuidar de você. Jesus, para ter comunhão com Deus e para ser quem Ele era, Ele passava noites com Deus, né? E nós temos que aprender a não pensar no relógio, né? A ter tempo com Deus. Às vezes nós falamos 10 minutos, amém, né? 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos. O importante é começar. Mas vai ter dia que você esquece o relógio, fica ali, deixa Deus falar. Fala menos, ouve mais. Seja para meditar, seja para orar, seja para ter comunhão. Isso é tremendo, né? A Bíblia fala de Jó, homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Por quê? Por que Jó era assim? Com certeza ele tinha comunhão com Deus, né? Teve pessoas que foram chamadas de amigos de Deus, né? Moisés, a Bíblia fala, quando ele entrava na tenda, o rosto dele resplandecia. Quando ele saía, as pessoas não conseguiam olhar porque tinha um brilho ali, porque a glória de Deus envolvia. E Moisés era um homem que fez milagres, sinais, né? Lá no Egito. Jesus disse que Deus se deixa achar quando buscamos em todo o coração. Jeremias fala assim, 29, 13 e 14, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13 e 14. Buscar-me-ão e me acharão quando buscarem todo o vosso coração. Não é só simples, né? É preciso ter uma busca, é preciso querer, é preciso ter uma vontade, dedicação. E você tem de Deus aquilo que você busca, né? Tem uma pessoa que fala assim, quem espera sempre alcança. Amém, né? A esperança tem algo, coisa, mas quem busca encontra, né? Então, se você ficar uma vez só esperando e não buscar nada, às vezes você não vai encontrar nada também. Tem pessoa, eu vou esperar aqui alguém me dar um trabalho. Às vezes vai esperar muito tempo, né? Tem que procurar, tem que bater. Buscar o Senhor de todo o coração é parar tudo, priorizar, fazer dele nosso bem maior. Salmo 16, 2, ao Senhor eu declaro, Tu és meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti, né? Fala que Deus é nosso bem maior, não tem outro bem. Fala do coração, de buscar de verdade, com essência, com valor, né? Quando você está com Deus, saiba que ali, uma palavra só pode mudar seu dia, um versículo só, é poderoso. A Bíblia fala, a palavra de Deus a seu tempo, quão boa é.
Então, na hora certa, 1 minuto só, talvez aquele problema que você falou, está difícil, um pensamento que o Espírito Santo, está tudo aqui, ó. Se você, que o Espírito Santo ele fala nos pensamentos, só que tem muitos pensamentos ali, você tem que saber discernir entre até as vozes que o diabo usa, que é as setas, os pensamentos da carne, do mundo, que às vezes está ali alguns conceitos, e a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está ali, se você aceitou, ele está ali, só que nós sempre desentulhar, né, tiver um monte de coisa que às vezes impede de ouvir a voz de Deus. Quanto mais sensível a voz de Deus, mais fácil a nossa vida, né? Para vencer em algumas áreas. Mesmo assim, nós somos fracos, mas quando nós sempre estamos pedindo, declarando, né, nesse lugar de busca. Hoje eu busquei pouco ou muito, também. Amanhã nós temos outro tempo, da manhã vamos tentar de novo. E a cada dia. Né, aquele povo no deserto, o maná ele vinha todo dia. Por quê? Porque o povo, se falasse que podia pegar para a semana inteira, a pessoa, não, tá bom, eu pegar a semana inteira, deixava lá entulhado, só para não precisar sair da tenda. O povo é preguiçoso, nós somos preguiçosos, por isso que o maná fedia. Ó, a palavra que você ouviu ontem, meu irmão, é ontem, o culto de ontem é para ontem, ou amanhã já é segunda-feira, aí você vai buscar outra palavra, tem outra quentinha. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Às vezes, mas assim, você já parou para pensar? Sai do culto fervoroso, cheio de unção, né? Você parece uma Ferrari. Aí na segunda-feira, cadê aquela unção de ontem? Parece uma carroça velha hoje. Onde estava tanta fé, se fosse na praça eu já evangelizava todo mundo. Agora aqui me deu uma preguiça. Justamente para quê? Para você sair da tenda e lá pegar o maná ali quentinho. E fala assim, ó, que a pessoa que demorava muito, depois saía o sol, derretia. Então por isso que se você não pegar de manhã cedo, seu maná, depois chega no final do dia, você não consegue, porque a correria ferve o maná. Mas amém, Deus não... Você pode buscar de tarde, de manhã, de noite, se você conseguir, glória a Deus, né? Mas é importante você pegar a sua agenda e falar, não, esse aqui eu vou, faz uma armadilha aí para você mesmo cair, né? Um trem que apita, vou lembrar, agora é hora do tempo de orar. Amém? É pagar o preço, né, que for necessário para estar com Ele, né? Se é possível para Jesus, é possível para nós. Se é possível para tantos homens de Deus que foram homens simples, também é possível para nós pagar o preço, servir. Cada vez que você fala assim, mas tem pessoas que vêm no culto, toda oração está aqui. Talvez o cara não tenha tanta vontade de vir, mas ele vem. Por quê? Já virou uma rotina. Mas glória a Deus, eu tenho o costume de vir, né, nesses anos que a gente está aqui. Não é toda vez que tem vontade, mas eu sei que cada vez que eu estou aqui, eu ouço, e um versículo só pode mudar a minha história. É uma forma da minha carne ouvir. É uma forma, não interessa quem vai pregar, não interessa se é oração. Às vezes, eu sei que na nossa vida tem correria, tem dia a dia, mas se nós deixarmos, a gente passa, toda quarta-feira a gente não vem, toda oração nós não viemos, mas nós não estamos fazendo para a igreja, é para cada vez que a gente vem orar, é bom para nós. É nosso espírito que edifica. Quanto mais você ora, mais vontade de orar você tem. Quanto menos você ora, menos vontade você tem. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler. Quanto menos, então, se você se policia e faz sua carne ter uma rotina, ela vai acostumar e daqui a pouco ela vai gostar. E aí eu vou ler a Bíblia, olha que tesouro maravilhoso, olha que palavra. Aí fala, não é que palavra legal? Como? Nem escutei. Eu estou preocupado aqui com o jogo, fantástico. Depois você vê, meu irmão, é só assistir depois lá, vai estar lá, ó. Pesquisa lá que você vai achar tudo o que você precisa. Você perdeu, não perde nada. Agora, valoriza o que é mais importante. O mais importante é aqui, é a vida aqui. O mais importante é a palavra. O resto, depois é o resto, você vai acrescentar. Aquilo, você fala assim, mas se eu vim na oração toda vez, o tempo que eu vou deixar 1 hora a menos de hora extra? Não, Deus vai te dar muito mais de outras coisas. Deus vai suprir em outras coisas, vai preparar clientes que você nem sabe, vai preparar negócios que você... Mas amém, Deus ele não quer tudo, Ele quer o primeiro, Ele quer que você coloque Ele como valor na sua vida, né? O jovem rico, Deus falou, dá tudo, ele não deu. Zaqueu falou, dou metade, e Jesus falou, esse aí, houve salvação nessa casa. Ele nem pediu Jesus talvez ali, Zaqueu decidiu dar metade, mas não foi tudo, e foi para o céu. O outro, se dá tudo, ele não quis, mas na verdade, se ele desse tudo, na verdade, tudo que Deus quer, é nossa vida. Jó perdeu tudo, mas depois ganhou tudo em dobro, né?
Então, na verdade, não é os bens que Deus quer, é o que está no nosso coração, é a nossa entrega, a nossa vida. Para Deus te dar tudo, para Ele não tem diferença. Agora, o que você vai fazer? Se Deus te der tudo, será que você vai largar Deus? Tem pessoas que quando tem muito, esquece de Deus. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles tiveram medo, se esconderam. E nós não podemos se esconder. Às vezes, se eu começar a vir muito na igreja, eu vou ficar muito fanaticão, vou começar a liderar, e eu não quero. Daqui a pouco eu estou fazendo um monte de coisa, aí eu não quero perder minha vida, eu quero continuar fazendo as coisas que eu gosto, assistindo o que eu gosto, tem muita série legal aí, eu quero acompanhar tudo, não perder nada. Aí a pessoa fica com medo de se entregar. Ela pode falar assim, eu posso perder minha liberdade, mas não vai perder. Se Deus manda fazer algo que não sei, eu não gosto, né? A pessoa fala assim, e se Deus mandar eu fazer algo que eu não sei, que eu não gosto, eu vou perder essa liberdade que eu tenho, o meu tempo que eu tenho, mas você não vai perder, você vai ganhar. Deus tem algo maravilhoso para você. Tem pessoas que têm medo de perder a liberdade, de perder de fazer o que gosta. Tem pessoas que falam assim, se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de beber minha cervejinha. Tem pessoas que até hoje, ela não entende que ela vai ganhar o mundo, vai ganhar o céu, vai ganhar coisas maravilhosas, mas ela não quer entregar. É igual a história do menino. A criança estava com um ursinho velho rasgado, e Jesus estava com um ursão bem grandão, bonito. Aí Jesus falava, me dá esse ursinho seu. Não, é tudo que eu tenho. Tem pessoas se apegando às coisas medíocres da vida, e deixando de se entregar ao que Deus tem, ao propósito, à graça que Deus tem para ela, e Deus tem algo maravilhoso esperando para ela, né? Vou perder meus direitos, mas a Bíblia fala que nós não temos mais direito. Jesus não teve direito, né? Se alguém te bater numa face, volta a outra. Se alguém quiser andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém quiser tirar a capa, dá a túnica, né? Jesus deixou bater na cara dele. Cadê a honra, né? Cadê o direito? Jesus levar as túnicas, repartiu lá, tirar a sorte. Cadê? Jesus obrigaram ele a andar levar a cruz, né, que não era dele. Tudo isso fizeram com Jesus. E às vezes nós temos medo de se entregar, medo de perder a humanidade, ficar muito crentão, muito, agora, né, que vão falar de mim, carregando Bíblia para todo lado, aí falando de Jesus, postando, meu Facebook eu não posto nada de Deus lá, porque meus amigos, perdi meus amigos, eu já perdi tudo, eu acho, porque meu Facebook todo dia eu coloco uma coisa, alguém vai ser edificado, ou abençoado, ou vai lembrar da palavra, não precisa ser edificado, só lembrar, né? O culto de hoje, às vezes eu já fui pregar 10 vezes sobre o filho pródigo. Deus não fala para você entender o filho pródigo, essa passagem. É só para você lembrar, para não esquecer que Ele te ama. Às vezes a palavra é só para isso, só para lembrar, para você não esquecer cada culto que é repetido. Então, se você quiser pregar a mesma palavra outra vez, pode pregar, pastor, sabia? Às vezes a gente não prega, porque a gente fala, eu já preguei e tal. Não, mas se a palavra é importante, a igreja precisa, então viva. Vamos pregar de novo, vamos pregar o que precisa. Não andeis ansiosos. Eu vou ler esse texto aqui em Mateus 6, 26. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou parar de fazer minhas piadas, eu vou deixar de ser aquele cara legal. Não, pode fazer as piadas, mas faz a piada decente, continua sendo brincalhão, continua fazendo as coisas, vai jogar bola, mas não briga, não dá canelada nos outros, né? Não sai xingando e brigando, não vai tomar aquela cervejinha depois, né? Continua fazendo as coisas, é importante fazer exercício, ter comunhão com os irmãos, isso é bom, né? Você só não precisa fazer algumas coisas, mas você pode ser a mesma pessoa, brincalhão, né? Seja honesto, seja fiel, mas você vai continuar sendo legal, conversa com as pessoas sobre a palavra, conversa sobre outras coisas também. Nós temos agora um medo, de perder o nosso tempo. Se eu perder esse tempo de ir na igreja, ou oração, ou algumas coisas, né, parar para meditar, às vezes, quem vai fazer o que eu preciso fazer na minha vida, né? Como é que vai ser? Quem vai ganhar dinheiro? Preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Mas sabe que Deus pensa tudo isso aí. A Bíblia fala que não tem ninguém que tenha deixado casa, mãe, filho, irmão, pai, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nessa terra e no mundo por vir a vida eterna. Até um copo d'água que você dá para alguém, a Bíblia fala que tem sua recompensa. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você faz para Deus, seja orar, seja ler. Oração é trabalho. Se você orou, está trabalhando. Se você está ministrando alguém, está trabalhando. Se você está fazendo a obra de Deus, é trabalho. Digno é o trabalhador do seu trabalho, a Bíblia fala. Amém? Então, tudo que você faz para Deus, Deus vai cuidar de você. E esse Jesus falei na integração aqui, que quando você vem na igreja, você perde tempo, amém?
É uma perda de tempo vir na igreja, é uma perda de tempo orar, sabia? É perda de tempo mesmo, porque esses 1h30 que nós estamos aqui, 2 horas, não volta mais, né? A sua existência aqui terrena não volta mais, você deu para Deus, e isso é honra, isso é glória, e isso Deus está vendo, é uma obra de fé. Então essa perda de tempo, que às vezes o mundo fala que é perda de tempo, para nós é um peso eterno de glória que vai se manifestar sobre nós. Então não fique triste porque você está aqui, ou porque seu pai mandou você vir. Dá glória a Deus, faça a coisa direito, louve de coração. Eu tenho certeza, se você abrir o coração, louvor, muitas das revelações que a gente tem é no louvor. Você começa a louvar, de repente vem um versículo, vem uma palavra, e você começa a aprender muito, só de estar louvando a Deus aqui. Mateus 6,26. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as sustenta e alimenta. Nós não tem nenhum passarinho morrendo de fome aí, porque está faltando minhoca. Deus dá um jeito de achar as melhores coisas, né? Até o pastor Davi uma vez falou, até no aeroporto, né, o passarinho pardal estava lá, e aí ele viu aquele passarinho, falou, como é que esse passarinho vai sobreviver aqui? De repente caiu uma migalha de um cara que estava comendo um sanduíche, né? Ele falou, esse cara derrubando coisa aqui no chão, que coisa feia. Ele estava meio aquele dia, daí ele falou, depois ele entendeu o que Deus falando com ele, olha meu filho, da mesma forma que eu cuido de você, Deus preparou esse cara para jogar o negócio aqui, eu preparo o sustento dos meus filhos, está ali. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E pelo que haveis de vestir, ou que haveis ansiosos, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que haveremos de comer, ou que haveremos de beber? O que haveremos de vestir? Nossa preocupação mais é essa, né? Comer, beber e vestir, eu preciso do meu carro, da minha casa, beber, comer e vestir minha família. Quem vai cuidar de mim se eu ficar aqui na igreja? Quem vai cuidar de mim se eu passar 1 hora ali orando? Quem passar de mim se eu passar um tempo ali? Se eu dedicar escrevendo, compartilhar um texto, se preocupar com a minha célula, mandar uma mensagem para ver se alguém está com problema, ou ligar para alguém, essas coisas ali, preocupação com as pessoas, a gente fala, mas você perde tempo, não é perder tempo, Deus recompensa, né? Eu ia falar, não inquietei, nós nos inquietamos, pois essas coisas, os gentios é que procuram, quer dizer, a pessoa que não conhece Deus é que ela se preocupa, porque ela não tem outra coisa, ela tem só o dinheiro e a sua sabedoria, porque ela não confia em Deus, então ela tem que buscar do dela mesma, né? Os amigos, as suas influências, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais. Então nós precisamos entender que Deus sabe que nós necessitamos de tudo, né? Seja o marido para você casar que está precisando, ou a mulher que está precisando, Deus sabe que você precisa. Calma, na hora certa Deus vai preparar. Deus sabe o dinheiro, Deus sabe o ministério, Deus sabe as coisas certas para você, mas Ele quer que você confie nele. Você está sempre no lugar certo, na hora certa, né? Você só precisa confiar que Deus está cuidando de você, e às vezes nós é que saímos do lugar, a gente fala assim, esse lugar aqui não é para mim, eu tenho que dar um jeito de resolver minha vida, aí Deus já estava chegando a bênção, aí a gente procura um problema lá fora, e depois a gente acaba voltando, e Deus, agora vai dar tudo certo. Às vezes a gente quer resolver, fazer um negócio, né? Deus já tem um negócio certinho para você, o comprador, o vendedor, aí você, eu vou pegar aquele lá mesmo, demorou demais, eu orei, não deu resposta ontem, mas amanhã já ia ter resposta, mas é por causa da pressa, né, ansiedade, que a gente acaba fazendo negócio, né? A gente acaba tendo que refazer o negócio, para depois esperar o negócio de Deus, aí vai dar certo. Por que eu não esperei? Era só esperar o outro dia. E aí às vezes a gente quer apressar, né? Mas a gente fica inquieto, ansioso. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Eu pulei o versículo, né? O Mateus 6,33 é o mais importante, né? Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas que eu falei, serão acrescentadas. Olha só, Deus se preocupa com toda coisinha que você precisa. Não vos inquieteis pelo amanhã, porque cada dia cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal.
Cada dia tem seu mal, tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem suas lutas, né? Mas não precisa se preocupar com hoje, porque amanhã Deus já cuidou, né? Nós só precisamos viver o presente, para que possamos ter um futuro abençoado e cuidar do de hoje. O passado nós não temos mais, não vai voltar mais mesmo, nós só temos que cuidar do que temos hoje com Deus, né? Se nós temos comunhão com Deus hoje, o futuro nós vai cuidar. Moisés não deixou de ser um homem normal, ele ainda teve suas emoções ditando sua escolha. Então Jesus era homem natural, Moisés, Jesus ele passou fome, passou crises, mas ele estava ali buscando a Deus, fazendo a coisa certa, né? Jó também era um cara acima da média, mas mesmo assim ele era um cara que cuidava das coisas de Deus, cuidava dos seus filhos, procurava ser temente a Deus, cumprir os seus votos, né? Nós não teremos desculpas, né? Se esses homens puderam, nós também temos. Nós só não temos o melhor de Deus se nós não buscarmos, né? E aqui eu vou falar mais algumas coisinhas, para a gente acabar fechando essa mensagem, né? Tô passando quase do tempo já. Temos de Deus aquilo que buscamos, agora que é importante, ó. Você tem de Deus aquilo que você busca, por isso que a palavra fala, buscai em primeiro o reino. Porém, nós temos o que nós buscamos, porém pode acontecer de queremos ter aquilo que não buscamos. Tem pessoas que querem coisas que não buscam, né? Ela quer um emprego, mas não ora pelo emprego. Ela quer uma família abençoada, mas não ora para uma família abençoada, né? Ela não procura, ela não conversa. Ela está querendo coisas, mas não busca. E a graça de Deus, ela foi dada a todas as pessoas. Mas só que Deus ele espera que você peça. A Bíblia fala, não tem porque não pede. E para a gente buscar, nós precisamos de intensidade. Você ora, você pede, você busca, e você confessa a palavra, você recita os versículos. Isso vai fazer com que a palavra de Deus, você está buscando a palavra de Deus, né? E existe uma graça que cobre isso. E também o esforço, que nem eu falei, ele é abençoador. Deus recompensa o seu esforço. Tem pessoas que não querem buscar nada, mas querem receber tudo. Não é assim. Deus com certeza está vendo quem busca mais, quem ora mais, quem se esforça mais. Tem pessoas que na hora da necessidade, ele fala, Deus, misericórdia, tá o maior regaço aqui, me ajuda, porque se eu não fazer nada agora, e Deus vai lá e faz milagre, porque Deus tem misericórdia, Ele tem graça, Ele tem poder, e Ele faz. Mas tem coisas que Deus espera que nós buscamos mais. Tem lugar que você vai chegar, tem pessoas que chegam em alguns lugares que alguns não vão chegar, porque aquele buscou mais, se esforçou mais, e Deus recompensa também isso dali, né? Isso em todas as áreas, né? Nosso Deus não desperdiça suas bênçãos, e nós precisamos entender isso. Deus deu a graça, mas é preciso que a pessoa queira a graça dele, né? Recebemos a graça dele para a vida e para sermos participantes da natureza. Segundo Pedro 1, capítulo 3 e 4, fala assim, ó: seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para uma vida, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Ele fala que nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Toda sorte de bênçãos, ele fala em Efésios, que nos foram dadas e nós acessamos pela fé. No banco da graça já foi depositado todas as bênçãos, mas nós sacamos pela fé, com atitudes apropriativas que eu confesso, que eu creio, que eu tomo posse, né? Igual Josué, Deus falou, você vai que eu sou com você, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, e você vai cercar, você vai caminhar, e eu vou derrubar as muralhas, eu vou lutar as guerras, eu vou matar os inimigos, mas você vai se posicionar com fé, você vai louvar na hora de louvar, você vai caminhar e não vai voltar para trás, que nem alguns, né, que voltaram, vieram e viram o inimigo e falou, nós somos apenas igual gafanhotos, nós vamos morrer. Deus só quer que você tenha coragem, ser forte e corajoso, que você vai herdar essa terra. E Deus, nos foram dadas as promessas, a Bíblia fala, participando da natureza. O Espírito Santo foi nos dado para nós sermos participantes, nós estamos na mesma natureza de Deus, a natureza que é vencedora do mundo, que vence o pecado, que consegue servir a Deus e amar a Deus e honrar a Deus. Glória a Deus. Para que por meio delas, do que nos foi dado,
vos tornastes participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, né? Através do Espírito Santo nós conseguimos vencer essa natureza, e vencer a carne e vencer o mundo, e podemos chegar no reino do céu salvos, né? É Ele que é fiel e justo para nos levar a salvo, né? O que começou a boa obra em vós é de completar até o dia de Cristo, e nessa esperança que nós somos salvos, a Bíblia fala lá em Romanos, né? Isso significa que tem graça para você ter um casamento bom, uma carreira abençoada, uma família em paz, finanças organizadas, uma vida abençoada. É um favor, é uma provisão que Deus tem, mas Deus não desperdiça essa graça. Se você não buscar, ela vai perder, né? A Bíblia fala de Esaú, né? Por um prato de lentilha ele desperdiçou. E que vale se eu vou morrer, né? Eu quero é matar minha fome. Me dá essa lentilha aqui que eu... Ele não valorizou ele ser o primogênito, ser aquele cara que é abençoado por Deus. Nós temos que valorizar sermos filhos de Deus, estar numa igreja abençoada, termos pastores e pessoas que oram, temos um tempo que nós podemos orar, né? Eu sei que cada um tem um ministério, uma função. A Bíblia fala que cada um tem a medida de fé que Deus deu, amém. Nós não somos iguais, não adianta ninguém cobrar para mim, você tem que ser igual eu, fazer o que eu faço. Não, cada um faz sua parte, cada um faz segundo aquilo que Deus chamou. Eu tenho certeza, se cada um ganhar uma alma aqui, no final do ano vai ser 200, depois 400, depois 800, já não vai ter ainda, como é que nós vamos cuidar de 800, de 400 pessoas? E Deus vai preparar líderes e pessoas aqui. Mas se a gente pensar só isso, ó, simples, viver a fé simples, né? Nosso Deus parece ter um padrão de desafio e de graça, né? Parece que Deus chamou a gente, mas Deus dá sempre uma missão maior do que a gente consegue. Deus te dá uma missão maior que você consegue, Deus te dá uma maior, para quê? Para que você sempre confie nele. Se Deus tem essa missão pequenininha, você fala, nem precisa nem de Deus, eu mesmo resolvo essa parada aí. Eu tenho um monte de livro lá, eu tenho um monte de coisa legal, só pede um tema aí que eu tenho lá para te dar, eu resolvo, eu sou o cara. Mas eu te dou uma missão maior, para que você chegue aqui, puxa, essa mensagem está difícil, Deus dá graça. Aí você chega aqui, antes do curso está orando, Deus abençoa, que você fala com as pessoas, em nome de Jesus, que a palavra entre, em nome de Jesus. Por quê? Aí Deus faz, no dia que eu chegar aqui e falar, eu sou o pastor tal, eu sei tudo, não precisa nem orar mais, aí acabou a graça, né? E não é assim, Deus quer sempre que você dependa dele. Noé, um homem simples, ele nem era marinheiro e construiu um barco, né? Abraão foi para uma terra distante, fez coisas incríveis lá, mas ele fez algo maravilhoso, ele só obedeceu. José, né? Um simples sonhador, menino mimado, ganhava as roupinhas bonitas do pai, enquanto os outros não ganhavam. Mas Deus deu um sonho para ele, e ele foi fiel ao sonho, ele foi servindo a Deus, honrando a Deus. Na hora que ele foi preso, que a mulher do faraó queria pegar ele lá, ele, não, eu não vou pecar contra o meu Senhor, e nem contra Deus, e foi preso, mas Deus honrou ele, lá na cadeia ele ainda era um cara que ajudava os outros, né? Moisés, né, nascido como escravo, mas ele não quis ser criado no Egito, e ter aquele dinheiro, fama e poder ali. Ele preferiu ser martirizado, ficar com o povo, do que servir a Deus, que era o Deus de Israel. Aí podia falar de Josué, né, que se ficou ali servindo e honrando Moisés até o tempo do chamado. Podia falar de Davi, né, que ele já tinha um ministério pessoal com Deus ali, adorando e louvando a Deus, até que chegou um gigante, mas ele já matava ursos e leões, para ele foi tranquilo, né? Neemias, um simples copeiro, mas edificou uma muralha, levantou um povo lá. João Batista, né, criado no deserto, os pais dele eram velhos, sabia? Quando teve ele, talvez ele já tinha morrido, ele foi meio órfão, jogado para lá e para cá, no deserto, sem ninguém, mas a hora que Deus chamou, ele foi lá e fez, e deu a vida ali, falando a verdade, né, sobre o ministério do arrependimento. Paulo, homem fariseu, ferrenho, mas ele se dobrou, e aí ele falou assim, eu fiz mais que tudo, mas não eu, mas a graça que operou em mim. Eu era o pior de todos os pecadores, mas Deus me fez o maior, mas não por mim, mas pela graça. Paulo foi lá e fez tudo, mas era Deus que fazia por ele, e foi o maior, foi o apóstolo da graça, né? Timóteo, filho de uma família mista, pai grego, mãe judia, um cara tímido, volta e meia, Paulo falava, reaviva o dom que é em ti, meu filho, você já está aí, o dom já foi dado na imposição de mãos, igual aquele Todd, né? Você deixa de, eu sempre falo, né?
Já falei 10 vezes, mas é para você lembrar. O Toddy, se você põe no copo, né? Aí você deixa 10 minutos ali, o Toddy fica no fundo. Aí fica o leite branco, parece que é leite branco, fica ruim de tomar, né? Daí isso aqui você faz, pega a colher e dá uma mexidinha, fica mais bonito. E assim é o dom de Deus. Começa a orar em linha, começa a orar mais, ler a Bíblia mais, de repente você já está fazendo, ministrando o seu dom. Porque está aí, tudo que você é já está aí, tudo que você faz já está aí, o propósito já está aí. O cordeiro para Abraão sacrificar já estava no monte, só que ele não viu, mas já estava lá. A provisão de Deus já está na sua vida, é só porque na hora certa vai fazer você ver. Aí quando o anjo falou, não toques no menino, eu sei que você teme a Deus. Aí levantou os olhos, por que eu não vi essa bênção antes, estava aí do meu lado? Tem coisas que só se olhar para um lado já vai dar certo. O irmão fala assim, acho que Deus está querendo que eu case. E é assim, mas na hora certa Deus vai fazer você ver as coisas que Deus tem para você. Aleluia. Débora, né? Juíza de Israel, mulher comum. Ruth, moabita, de um povo inimigo. Deus fez um milagre na vida dela, né? Ela foi da linhagem de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, né? Uma simples jovem, que aí o anjo apareceu e ela falou, cumpra-se em mim o que foi dito pelo anjo. Uma simples mulher ali, mas ela acreditou, né? A Bíblia fala, e foram cumpridas na que creu, né? E o Espírito Santo desceu e fez esse milagre do nascimento de Jesus. Será que foi por causa, estou terminando já, o pessoal pode subir. Será que foi por causa de tudo isso? Será que foram os queridinhos de Deus? Será que Moisés, Josué, Paulo, eles eram os queridinhos de Deus? Não, eram simples homens comuns, mas que na hora certa do chamado eles obedeceram, eles foram, eles fizeram, eles deixaram Deus fazer a obra. Não foi, né? Estas foram pessoas que tiveram com Deus, que andaram com Deus, se deixaram nas mãos de Deus e por isso puderam fazer para Deus sem deixar de estar com Deus. Amém? Esse que é o segredo. Na hora do sucesso, você vai continuar com Deus. Na hora que, na luta do problema, você vai continuar com Deus, né? Porque essa é a fonte de Querite, essa é a sua fonte. Ninguém é nada sem esse lugar com Deus, de oração, de palavra, né? Agora é a pergunta, quanto tempo passamos com Deus? Né? Faz a pergunta para você aí, né? E às vezes nós não somos sinceros, nós vamos à igreja, ouvimos a palavra, mas é preciso que, eu gosto de fazer, na psicologia fala que quando você faz pergunta para as pessoas, elas entram dentro delas e veem o que tem dentro delas. Então as perguntas elas ajudam. Jesus fazia muitas perguntas, né? Porque ajuda a pessoa a pensar no que ela é, o que eu estou fazendo. Quanto tempo nós temos deixado com Deus? Será que nós temos buscado Deus? Quanto tempo que eu paro para ler a Bíblia? Né? Quanto tempo que eu paro para meditar? Talvez você fale assim, mas eu estou no carro, estou conversando com Deus, estou na cozinha, estou falando com Deus, estou em todo lugar conversando com Deus. Mas quanto tempo você parar sós com Deus? A Bíblia fala, entra no teu quarto e fecha a porta. É necessário um tempo, talvez não é muito, mas é prioridade. A Bíblia fala que teu pai que te vê em secreto, te recompensa, existe uma recompensa até quando você ora, só se está ali já existe uma recompensa. A recompensa pode ser todas as coisas que você precisa. Aí a gente fecha a porta, pode ser aquele 10, 15 minutos, mas Deus precisa que você pare ali aquele momento, dê para Ele, né? Pode ser a hora que você acorda, pode ser a hora que você vai dormir, pode ser meio-dia, mas é preciso que você pare ali. Talvez você não vai ler um capítulo inteiro. Tem pessoas que falam assim, eu vou ler 3 capítulos seguidos, aí a pessoa se pergunta, o que você entendeu? Nada, é importante que eu li, mas leu 3 capítulos, não entendeu nada, mas é melhor você ler um menos e tenta meditar ali, que aí vai assimilar melhor a palavra de Deus. Essa é a palavra de hoje, comunhão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Aqui, quanto tempo passamos a sós com Deus? Então nós temos um grande desafio esse ano, né? O nosso tema, fé, esperança e amor. E nós só vamos conseguir levar fé, esperança e amor se nós podemos ter tempo de intimidade com Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus.
Aleluia. Faça uma oração agora. Começa a meditar ali no que nós falamos. Aleluia, Pai. Te damos toda a honra e glória. Ore agora a Deus. Fale com Ele aquilo que está no seu coração. Se você não tem um compromisso de orar, de ler a Bíblia, talvez você não vai conseguir todo dia no começo, mas é importante. Todos nós, às vezes, quando nós corremos, de repente perdemos o dia, não oramos, mas amanhã tem uma nova oportunidade. Você mesmo agora, faça um compromisso. É você e Deus. Não precisa vir aqui na frente, não precisa de você fazer um compromisso para depois você se sentir culpado, porque agora eu fiz, o cara foi lá e me obrigou a fazer. Não, é você e Deus, e você vai procurar fazer. A Bíblia fala assim: ateou-se fogo em meu coração enquanto eu meditava em suas palavras. O Salmo 1, é o primeiro porque é o primeiro. Não ouço o conselho dos ímpios, mas bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor dia e de noite. Palavra e oração, elas trazem revelação, trazem fogo, trazem uma vida sadia. Participação nos cultos, nos projetos, na liderança. Tudo isso, se você praticar, nós praticarmos, né? Isso vai ajudar a nossa fé, a nossa vida. Já é uma maneira da gente estar se policiando para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas, ore agora, para que você possa ter esse tempinho. Começa a visualizar lá na sua casa, qual o lugarzinho, seja no seu quarto, no seu escritório, talvez não tenha um lugarzinho diferente ali, mas na área, acha um lugarzinho, você fala assim: vou deixar uma Bíblia aqui, compra mais uma Bíblia e deixa num lugarzinho separado ali. A hora que você for naquele lugar, você abre ela e fala: não, deixa eu ler um pouquinho aqui agora, esse é o meu tempo. Deixa no seu celular já um aplicativo instalado. A hora que você for em algum lugar, você já tem aquele aplicativo, você já continua dali de onde parou. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Abençoa cada vida aqui, Deus. Eu declaro unção, graça, poder. Que cada um aqui venha cumprir o seu propósito, Pai. Que na reunião de liderança amanhã, Pai, o Senhor venha estabelecendo todas as coisas, dando graças sobre cada vida. Que nós possamos edificar uma igreja para o Senhor, abençoada, Pai, porque a necessidade é grande de salvação do mundo, Pai, dessa cidade, pessoas. Tem pessoas morrendo. Nós não sabemos o que vai ser amanhã dessa pandemia. Nós não sabemos como vai ser o mundo.